proclamavam a breve volta de Jesus, e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus, que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz, é a razão da esperança e da vida que há em nós, é a razão da esperança e da vida que há em nós. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Boa noite, bem-vindo à última noite da nossa semana de oração Perguntas de Deus. É uma alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanhou durante toda essa semana, nessa trajetória, nessa bela semana de oração, onde falamos aqui das coisas que Deus tem nos questionado. E lembre-se, como eu falei lá na primeira mensagem, que as perguntas de Deus, elas têm um objetivo muito claro. As perguntas de Deus, elas têm o objetivo de nos fazer refletir sobre algo, para que nós tomemos consciência daquilo que porventura estejamos fazendo errado. Mas o que Deus mais espera, na verdade, é uma ação positiva de nós em direção a Ele e uma mudança da nossa vida. Eu espero que essa semana de oração tenha sido uma bênção na sua vida, porque para mim ela foi uma bênção. Parece até um clichê, parece até uma frase pronta dizer que aquele que prega ele é muito beneficiado, mas de verdade, realmente eu fui muito abençoado e beneficiado através dessas mensagens. Porque veja, quando nós nos expomos à palavra do Senhor, ela nos traz efetivamente vida, e vida em abundância. Perceba que para preparar uma mensagem dessa não é tão simples. Você não pega
palavra, Deus abre e já sai o sermão. Você tem que dedicar tempo. Eu digo para vocês, para cada mensagem dessa eu demorei talvez 5 dias, 4 ou 5 dias, meditando no texto bíblico, olhando o texto bíblico, meditando no texto bíblico, fazendo perguntas para o texto bíblico, pesquisando textos no Espírito de Profecia. Então veja, foi uma longa caminhada. Para cada sermão que eu estava pregando durante essa semana, eu tinha que estudar mais um pouco antes de vir pregar, e aqui mais 40, 50 minutos talvez de pregação e exposição ao mesmo tema. Então veja que realmente eu fui muito impactado por essas mensagens, e eu espero que você também tenha sido, e que essa semana tenha sido uma bênção na sua vida. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez, não só a sua presença, mas também todas as pessoas que estiveram envolvidas, especialmente o William, por ter nos ajudado aqui com toda essa transmissão que nós estamos fazendo, e também de maneira especial por ter liberado o seu canal aí no YouTube, Apocalipse Oficial. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva ainda lá no canal, dá tempo ainda, porque tem vários conteúdos importantes, e sem essa ajuda, sem essa liberação e todo o trabalho que foi feito nos bastidores aqui, essa semana não teria acontecido. E agradeço especialmente a você que está assistindo, nos acompanhando, que essa semana realmente continue reverberando na nossa mente essas perguntas de Deus durante o restante da nossa existência, e que essas mensagens não fiquem apenas gravadas aqui no YouTube, mas fiquem principalmente gravadas em nosso coração. Vamos então para a última mensagem? Vamos lá? Vamos então fazer uma oração e já entraremos no tema. Por favor, mais uma vez, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque passamos esses momentos especiais aqui ao teu lado. Foram momentos reflexivos sobre as perguntas que o Senhor nos fez, e isso nos fez tomar consciência de várias coisas que porventura estamos errando, e o Senhor só faz isso porque o Senhor é um Deus bom, um Deus de amor e misericórdia, e o Senhor quer nos salvar. Então, muito obrigado, Senhor, por ter permitido que nós estudássemos a Tua Palavra e tivéssemos acesso a esse conteúdo. Que nesse momento, ao abrirmos novamente a Tua Palavra, o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Uma bênção especial a todos aqueles que estão assistindo, nesse momento, que as suas famílias sejam transformadas pelo Teu poder. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Última noite então da semana de oração, tivemos aí 6 mensagens, 4 mensagens baseadas no Velho Testamento e 2 mensagens até agora baseadas aqui no Novo Testamento. E hoje nós teremos uma nova mensagem com palavras do próprio Senhor Jesus, que vão chegar então diretamente ao nosso coração. Vamos à Bíblia, Lucas capítulo 7 e o verso 31 será então o tema da nossa meditação nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. E vamos ver então qual é a última pergunta que Deus tem para nós nesta semana de oração. Não é a última pergunta de Deus, mas é a última pergunta nesta semana de oração. Lucas capítulo 7, verso 31, na minha versão eu leio assim: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? Olha, a pergunta de Deus para nós nessa noite é: a que compararei esta geração? Uau, que pergunta tremenda de Deus. A que eu vou comparar a presente geração? É como se Deus estivesse buscando alguma coisa, Deus estivesse procurando e falando assim: olha, como que eu vou comparar essa presente geração? E obviamente, como a Bíblia é algo vivo, é a palavra de Deus viva, ela chega para nós hoje fazendo a mesma indagação: aqui eu vou comparar a presente geração. Veja, qual é o contexto, novamente, do que está acontecendo nesse capítulo? João já havia sido preso por intermédio aí de Herodes. Então ele estava na prisão, e na prisão João tem como que uma oscilação, posso dizer assim, na sua fé. João começa ali a meditar e talvez refletir: poxa vida, o que está acontecendo? Eu estava fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus, eu entendo que eu sou o mensageiro que deveria preparar o Messias, mas João então, naquele momento de angústia ali na prisão, ele manda mensageiros para dizer o seguinte: olha, vai lá e pergunta para Jesus: olha, Jesus, o Senhor é mesmo o Messias que nós aguardávamos? Então ele manda mensageiros para questionar a Jesus se realmente ele era verdadeiramente o Messias. Então Jesus, quando recebe essa indagação dos seus discípulos, os discípulos de João, Jesus vira e ao invés de responder àqueles discípulos,
Jesus faz algo prático. Jesus então pega e começa a curar as pessoas, começa a fazer o bem ali às pessoas. Então Jesus vira e diz assim para os discípulos, ali no verso 22, então Jesus respondeu e disse para ele o seguinte: olha, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Muito interessante o fato de Jesus não ter respondido, mas ele fez coisas para mostrar para João que aquele de quem ele estava falando, João, a quem é que ele estava preparando o caminho, efetivamente era o Messias. Não há dúvidas, porque Jesus aqui usa textos e eventos que deveriam se cumprir na vida dele, que haviam sido preditos lá no Velho Testamento por outros profetas levantados por Deus, e agora Jesus mostra e fala assim para João: olha, vai lá e fala que tudo isso está se cumprindo. E assim que seus discípulos então viram para ir dar a resposta a João, Jesus faz algo muito interessante. À medida que eles se retiram, Jesus começa a falar ao povo que estava ali ouvindo. Isso a partir do verso 24. Jesus diz assim: olha, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E aí o texto bíblico continua. Ali então Jesus começa a falar quem era João, para dizer para as pessoas: olha, a despeito do que João está passando agora na prisão, a despeito das suas dúvidas, João não mudou, ele continua sendo a mesma pessoa. Ou seja, João, ele verdadeiramente é o profeta que deveria preparar o caminho para o Messias, e esse, eu que vos falo, sou o Messias. Então não fiquem com dúvidas. O que está acontecendo aqui é que João preparou o caminho, e agora eu estou aqui cumprindo aquilo que João havia falado. Então ele passa a exaltar o trabalho de João, diz: olha, esse é aquele de quem foi dito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro. E ele começa a falar sobre isso. Então as pessoas ficam ali impressionadas com aquilo, e veja o que diz o comentário bíblico adventista, na página 129. Eu estou usando o comentário bíblico sobre Lucas, na página 129. Ele diz o seguinte: aquela geração tinha recebido privilégios muito maiores do que todas as do Antigo Testamento. Você entendeu isso aqui? Veja que aquela presente geração estava sendo a geração mais beneficiada de todos os tempos, desde que começou o Evangelho a ser pregado, lá no Jardim do Éden, como nós vimos na primeira mensagem, até o presente momento. Jesus diz assim: olha, o comentário bíblico diz o seguinte: não existe uma geração que tenha tido mais privilégios do que essa. É uma geração muito privilegiada. Mas a despeito disso, veja o que diz o verso 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Veja aqui, a despeito daquela geração estar presenciando o maior profeta que já existiu, o maior nascido entre mulheres, João Batista, a despeito daquela geração estar presenciando o Messias, de quem todas as profecias do Velho Testamento apontavam, aquela geração, diz a palavra do Senhor aqui no verso 30, eles rejeitaram os desígnios de Deus. E veja, uma vez que João pregava o batismo do arrependimento, o fato deles não terem sido batizados por João significa o quê? Que eles não se arrependeram. Eles estavam criticando João, eles estavam criticando Jesus e não se arrependiam disso. Então, vira-se Jesus para eles, ou como que fazer uma pergunta retórica. Jesus não faz essa pergunta diretamente a uma pessoa, como nas outras mensagens que nós vimos nessa semana, mas Jesus faz uma pergunta no alto, jogando no alto, como quem está pensando e falando assim: uau, a que, pois, eu vou comparar os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes? É como se Jesus estivesse buscando alguma coisa que ele precisasse comparar e não estava achando. Olhava para cá, olhava para lá, e ele olhava para a cara daqueles líderes, para o rosto daqueles líderes, e olhava e falava assim: puxa vida, vocês não se arrependeram,
Vocês estão vendo o que João está fazendo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, acabei de fazer vários milagres, diz aqui a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, no capítulo 7, verso 21, Jesus curou muitas pessoas de moléstias, de flagelos, expulsou espíritos, curou pessoas cegas, e Jesus diz assim, essa geração não se arrepende. Aí Jesus diz assim, olha, a que eu vou comparar essa geração? Essa pergunta de Jesus, a que, pois, compararei os homens da presente geração? Ela referia-se, em particular, àqueles líderes judeus que estavam ali sendo representados aqui pelos fariseus e os intérpretes da lei. Mas ela também se referia a Israel como um todo. Então não era apenas aos líderes, mas principalmente aos líderes, a presente geração, mas também a Israel como um todo. E aí Jesus fala assim, olha, no verso 33 e no verso 34, por favor acompanha comigo. Jesus diz assim, olha, verso 33, pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tens demônio. Verso 34, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis o que? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veja que interessante estas palavras de Jesus. Olha o contraste aqui. Veio João que não comia pão e nem bebia vinho, e vocês fizeram o quê? Rejeitaram. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe com os pecadores, vocês falam que ele é o quê? Um glutão. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês estão rejeitando tanto o ministério de João quanto o meu ministério. Então nesse contexto é que Jesus responde a própria pergunta que ele fez. É interessante que essa passagem que nós estamos estudando, Jesus Cristo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Veja, a pergunta que Jesus fez no verso 31, que é a pergunta que nós estamos meditando nessa noite, é: aqui eu vou comparar os homens da presente geração. E então no verso 32, Jesus faz a comparação, ele responde, ele diz o seguinte: olha, essa presente geração é o seguinte, eles são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Eduardo, o que efetivamente Jesus quis dizer com isso? Qual é essa comparação que Jesus fez? Eu não entendi muito bem, eu também não tinha entendido até eu estudar e me aprofundar nesse tema. Mas veja que tremenda a lição que Deus está nos ensinando nessa noite a respeito desse verso, o verso 32, que é a resposta à pergunta que Jesus fez. Aqui eu vou comparar eles a uns meninos que estão sentados ali na praça e gritam uns para os outros: ah, nós tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. A imagem aqui é de crianças brincando em uma praça. Essa é a imagem, diz o comentário bíblico adventista. Então as crianças estão ali brincando e uma dessas crianças decide uma brincadeira e chamam as outras para brincar. Se fosse traduzir para hoje, seria um grupinho de crianças assim reunidas e algumas delas têm uma ideia. E elas falam o seguinte: olha, vamos brincar de pega-pega? Aí as outras dizem assim: não. Tá bom. Aí elas mudam de ideia e falam assim: vamos brincar então de esconde-esconde? E o que as outras respondem? Não. Essa é a imagem que nós temos aqui. Veja, quando essas que chamaram as outras recebem o não, sabe como elas ficam? Desapontadas, desanimadas. Elas fazem outra proposta, mas também não aceitam. Veja, o problema dessas crianças, eu vou dizer para vocês agora qual é. Porque o texto bíblico é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, tocar flauta era uma brincadeira alegre, uma brincadeira de dança. E lamentações era algo que remetia à tristeza. Então é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, fiquem alegres, não quero ficar alegre. Fiquem tristes, não vou ficar triste. Então o problema delas não é que elas não gostavam nem das coisas alegres, danças, e nem das coisas tristes, lamentos. Elas simplesmente não queriam fazer o que os outros pediam. Esse é o problema dessas crianças.
Não é que elas estavam, eu não quero brincar de esconde-esconde, eu não quero brincar de pega-pega. Não, não, não. O que elas estavam dizendo é o seguinte: olha, eu não quero obedecer o que vocês estão me pedindo. Então, óbvio, a comparação de Jesus é óbvia aqui. Aquela geração não queria obedecer nem ao que João falava e nem ao que Jesus falava. Elas eram uma geração que não queria fazer nem uma coisa e nem outra. Então fica clara a aplicação que Jesus fez aos escribas e fariseus, que criticavam tanto a vida de João quanto a vida de Jesus. Veja que interessante, como era a vida de João? Como era a vida de João? João tinha uma vida de nazireu, lembre-se. João não comia determinados alimentos, não bebia determinados tipos de bebida, ele tinha um cabelo comprido, ele usava roupas simples, vestes simples, se alimentava de alimentos simples, e o estilo de vida de João, sabe o que acontecia? Recriminava aqueles líderes judeus. Então era como se a própria presença de João, ao ele chegar, já recriminava eles. Por quê? Porque João chegava e não tinha meias palavras. Ele falava assim: raça de víboras, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Agora, vem Jesus, o texto bíblico diz, que tinha uma vida diferente da de João, no sentido de que Jesus se assentava e comia, e o texto bíblico diz que ele comia com quem? Com pecadores e publicanos. E o que os líderes religiosos faziam? Criticavam Jesus por isso também. Queridos, eu vou dizer para vocês qual era o problema daquela geração. O problema daquela geração, sublinha isso aí, grava na sua mente. O problema daquela geração é que eles não queriam mudar de vida e eles agiam como crianças mimadas. Você já viu uma criança mimada? Como que é uma criança mimada? Você fala uma coisa, o quê? Eu não quero. Aí você pede para fazer outra, também não quero. E aquela lamentação, chora daqui, chora dali, isso é criança mimada. Esses líderes religiosos, a presente geração que Jesus está se referindo, o povo da época, eles eram como crianças mimadas. Eles não queriam mudar de vida e agiam como crianças mimadas. Que tremendo isso! Que tremenda lição Jesus está dando para nós nessa noite. Veja, façam isso, não quero. Façam aquilo, também não quero. Criança mimada, não quer mudar de vida. Vem João e chama o arrependimento, não quero. Se batize, não quero. Vem Jesus e é como se fosse amigo deles, ou seja, senta-se com os pecadores, chama eles também ao arrependimento, mas um estilo de vida assim mais social com as pessoas, e as pessoas fazem o que também? Não quero, rejeita também. Então rejeita João, rejeita Jesus, não querem mudar de vida, são crianças mimadas. Por isso Jesus usou o verso 32 e comparou de forma perfeita. Aquela geração era uma geração de crianças mimadas. Bom, isso era aquela geração, não é? E a presente geração? É isso que nos interessa hoje. Porque o texto bíblico e a pergunta de Deus para nós não é para simplesmente a gente olhar lá para o passado e falar assim: aquela geração era uma geração mimada. Não. Jesus olha para mim, olha para você, que somos membros da igreja adventista. Ou talvez você não é membro da igreja adventista, você está assistindo essa mensagem e está sendo impressionado por Deus. Deus olha para nós e fala assim: olha, aqui eu vou comparar essa geração. Aqui nós podemos comparar essa geração. Jesus comparou aquela geração. Você conhece os textos. Aquela geração, não, me desculpe. Jesus comparou a nossa geração. Jesus diz o seguinte: olha, nos dias da vinda do Filho do Homem, as pessoas serão como quem? Como Noé. Melhor, como nos tempos antediluvianos. Ou seja, as pessoas estariam vivendo como nos dias de Noé. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus diz que não seria só semelhante essa geração aos dias de Noé, mas seriam semelhantes também aos dias de Sodoma e Gomorra. Portanto, ponto. Jesus já definiu, aqui ele deveria comparar a nossa geração. A geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração de pessoas que vivem o estilo de vida de Sodoma, de Gomorra e dos pré-diluvianos. E aí eu comecei a pensar e falar o seguinte: espera um pouquinho. João Batista era um tipo de quê? De Elias.
E é quando você vai nos escritos proféticos em Ellen White e você vê a missão da igreja adventista, você vai entender que a igreja adventista é um tipo do quê? De Elias. Portanto, há uma sequência no ministério aqui de Elias, João Batista e igreja adventista. A voz de Elias e a voz de João Batista no passado eram o quê? As orientações de Deus para o seu povo. E hoje nós podemos dizer sem sombra de dúvidas e sem medo de errar que as orientações que a igreja adventista envia para os seus membros, nós cristãos, são também o quê? As orientações de Deus. Portanto, a questão é o seguinte: nós temos hoje as orientações de Deus como igreja, somos indivíduos. Jesus olha para a presente geração e fala assim: olha, esta geração eu vou comparar ela ao quê? Aos antediluvianos e aos moradores de Sodoma e Gomorra. Então é isso que Jesus está dizendo. E nós, indivíduos que estamos inseridos nesse contexto, devemos nos fazer algumas perguntas. Como a cultura dominante, que é essa cultura de Sodoma, Gomorra e antediluviano, tem moldado o meu estilo de vida? Tem moldado o estilo de vida do Elias moderno? Como que a presente geração está influenciando a nossa forma de pensar? Como que a presente geração está impactando no nosso estilo de vida? E como a presente geração então tem lidado com as orientações de Deus através da igreja? Será que temos seguido as orientações de Deus? Que são as orientações que a igreja nos passa? Será que temos buscado fazer a vontade de Deus em todos os aspectos, queridos? Eu gostaria de propor para vocês aqui, para a nossa meditação nessa noite então, 3 pontos, apenas 3 que eu separei, em que eu vejo que a igreja, a IASD, que é o Elias moderno, está sendo impactada, influenciada e tendo o seu estilo de vida moldado pelo estilo de vida da presente geração. Vamos a elas então para a nossa meditação. A primeira coisa que caracteriza a presente geração, que tem influenciado o nosso estilo de vida, a nossa mente como igreja, é o relativismo e a racionalização das coisas. Como assim, irmão Eduardo? Me explica melhor isso aí. Vamos lá, eu vou te explicar. Bom, o que acontecia lá na época de Noé? Noé pregava o quê? Que viria isso mesmo, viria um dilúvio. Só que veja só, nunca havia chovido. Portanto, a mensagem de Noé, presta bem atenção nisso aqui, a mensagem de Noé não fazia sentido. Não fazia sentido. Olha, como assim? Noé está pregando que vai vir chuva. Noé, o que é chuva, seu velho gagá? As pessoas falavam para ele. Seu velho fanático, está construindo esse barco para quê? Da onde vai vir água, Noé? Nunca choveu. O que é chover, Noé? Noé falava, vai vir água dos céus, vai vir água de debaixo. E as pessoas falavam, Noé, não faz sentido isso que você está falando. E realmente não fazia sentido. Era algo inesperado, era algo que devia alcançar as pessoas, mas que não fazia sentido. A mensagem de Noé, presta atenção nisso, ia frontalmente ao que as pessoas acreditavam na época. E frontalmente ao desejo dos antediluvianos, porque o desejo dos antediluvianos, sabe qual era? Continuar o seu mesmo estilo de vida. Hoje nós pregamos o quê? Que Jesus Cristo está voltando, e que começou um juízo, e que nós temos então que nos preparar para a volta de Jesus. Essa é a nossa mensagem hoje como igreja, as 3 mensagens angélicas, resumindo de forma bem simples. Mas eu pergunto então, por quê? Por que esta mensagem não nos motiva como motivava os pioneiros, por exemplo? Por que não arde o nosso coração quando nós falamos da volta de Jesus? A atual geração sabe o que faz? Racionaliza e relativiza a mensagem. Sabe por quê? Porque ela vai contra os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Sabe quais são os desejos do nosso coração? Ficar aqui, ter uma vida tranquila. Todos nós buscamos o quê? Buscamos o quê? Felicidade, se dar bem na vida.
E nada disso está errado, mas nós estamos nos preocupando demais com essas coisas. Veja, nós estamos, portanto, dessa forma, relativizando a mensagem, essa mensagem de que Jesus vai voltar. Irmãos queridos, desculpa, mas ela não arde mais em nossos corações, como deveria ter. Sabe, servir a Cristo, eu falei ontem sobre isso para vocês. Servir a Cristo é algo radical. Jesus não ressignifica as coisas. Jesus não dá outra alternativa. Você quer me seguir? Crucifique o seu eu. Você quer me seguir? Deixe o seu eu de lado. Crucifique ele na cruz todos os dias. E então venha e me siga. Veja, seguir a Jesus é algo radical. E nós sabemos disso. Sabemos ou não sabemos, irmãos? Por favor, seja bem sincero com você, não precisa ser sincero comigo, seja muito sincero com você. Nós sabemos ou não sabemos que precisamos fazer mudanças em nossas vidas? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, grife essa frase que eu vou dizer para vocês. Procrastinar as decisões, adiar as decisões, é achar que não vai chover. Uau, exatamente. Assim como na época de Noé, as pessoas achavam que não ia chover e ficaram procrastinando as decisões que elas sabiam que poderiam e deveriam tomar, que seria ficar ao lado de Noé. Hoje, irmãos, todas as vezes que eu adio uma decisão que eu sei que eu preciso tomar, que eu adio uma decisão que eu preciso mudar na minha vida, eu estou achando que não vai chover. Estou relativizando a mensagem. Estou dizendo assim, Jesus vai voltar. Mas também não é já que ele vai voltar, né? Então eu estou achando que não vai chover. Essa característica dos antediluvianos, infelizmente, está presente na nossa geração. Uma geração que acha que vai continuar e que vai dar tudo certo. Irmãos, deixa eu contar um rápido episódio, para a gente entender o que eu estou falando aqui, de pregar essa mensagem, de viver essa mensagem, assim como os pioneiros viviam. Vamos estudar a vida dos pioneiros, por favor, e vamos compreender o que eu estou falando. Sabe, nós estamos fazendo uma classe bíblica, e nessa classe bíblica eu convidei várias pessoas, e uma dessas pessoas começou a participar. Eu nem sabia que ela estava participando, na verdade. É uma pessoa que trabalha comigo, e essa pessoa em dado momento me ligou durante a semana, após ela ter assistido uma dessas aulas da classe bíblica, e ela me virou e falou assim: olha, eu quero falar com você. E me chamam de Carlos, não de Bruno. Carlos, eu quero falar com você. Pois não, pode falar. Ele disse o seguinte: rapaz, eu assisti ontem a sua classe. Eu falei: é mesmo? Você assistiu? Eu não acho. Ele falou: assisti. Eu falei: e aí? Ele falou: nossa, eu fiquei com medo de você. Eu tenho essa cara de bravo, irmão, não é só cara, pode ficar tranquilo. Ele falou: fiquei com medo de você. Eu falei: com medo de mim? Mas como assim? Me explica, por quê? Ele falou: não, é que você pregava assim de forma, você falava assim de forma incisiva, tipo assim, olha, tem que ser assim, se não for assim, não é. Eu falei: sabe por que eu falo desse jeito? Porque nós temos que pregar a verdade, queridos, como se fosse a verdade. Tem gente que prega a verdade como se fosse mentira, aí ninguém acredita. Tem que pregar a verdade como se fosse a verdade, sabe por quê? Tem muita gente pregando a mentira como se fosse a verdade, e tem muita gente acreditando nessas mentiras. Por quê? Porque estão sendo pregados como se fosse verdade. Queridos, nós temos que pregar da volta de Jesus com entusiasmo em nosso coração, assim como os pioneiros tinham, com alegria em nosso coração, em saber assim: olha, Jesus Cristo está voltando, e eu tenho que ter essa alegria, essa emoção em meu coração. E não adianta só pregar. Tem que pregar como se fosse a verdade, porque é verdade. Jesus está voltando. Amém. Essa é a primeira característica. Racionalizar as coisas, relativizar. Eu acho que Jesus volta, não é já não. Eu acho que está tudo bem, dá para a gente ir tocando, dá para ir empurrando com a barriga, queridos. Empurrar com a barriga é achar que não vai chover. Assim como os antediluvianos acharam que não ia chover. E na hora certa, choveu. Nós podemos não acreditar mais na volta de Jesus, podemos achar que tudo isso é uma história para boi dormir, mas Jesus vai voltar, querendo eu ou não, esteja eu preparado ou não. Portanto, não devemos procrastinar as nossas decisões, como se nunca fosse chover, fazendo uma analogia, obviamente, à volta de Jesus. Você entendeu? A segunda característica que eu quero destacar para vocês, ela está em Ezequiel. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, Ezequiel capítulo 16 e o verso 49.
Acompanha comigo aqui. Porque aqui nesse texto vai dar características do povo de Sodoma e Gomorra. Veja as características de Sodoma e Gomorra. Capítulo 16 de Ezequiel, verso 49, diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Sabe a segunda característica da presente geração que está inundando a igreja e atrapalhando o nosso estilo de vida? É o espírito laodiceano. Veja, olha que interessante aqui. O texto bíblico diz que tinha soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Veja se não são as mesmas características do povo de Deus lá no tempo do fim. Irmãos, nós muitas vezes não sentimos mais necessidade de Deus. Nós achamos que somos autossuficientes. Soberba, fartura de pão espiritual. Veja, se eu disse para vocês que a geração de João Batista era uma geração muito privilegiada por ver as coisas que faziam, imagina a nossa. Fartura de pão espiritual, próspera tranquilidade, mas não dá ao pobre. Ou seja, não tem desejo de testemunhar, porque se sente salvo e se sente melhor do que os outros. Olha para as outras igrejas, olha para as outras religiões, os nossos irmãos fazem, aquele irmão ali, ele não conhece a verdade do sábado, aquele ali está perdido, eu estou salvo porque eu conheço a verdade do sábado. Nada mais errado do que isso. Mas nós temos uma soberba de pão e não queremos dar ao pobre. O pobre aqui significa o pobre espiritual, o pobre que está sofrendo de carência espiritual, que não tem o conhecimento que nós temos. E nós, irmãos, ficamos na nossa soberba, na próxima conforto do nosso lar, sentados sobre o nosso conhecimento, e não queremos levar esse conhecimento às pessoas. Sabe o que é isso? Soberba espiritual. Nós não sentimos mais necessidade de arrependimento, assim como aqueles líderes judeus. Quando o texto bíblico diz que aqueles líderes judeus não se batizaram com João Batista, o texto bíblico está dizendo assim, eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles estavam tremendamente perdidos e não se arrependiam. Sabe por quê? Porque eles se achavam a geração escolhida. Quando você vai nos textos de Paulo, você vai ver Paulo repreendendo várias vezes os judeus, dizendo para eles, vocês se consideram filhos de Abraão, e por serem filhos de Abraão, vocês se consideram salvos, pois eu digo para vocês que não é assim. Judeu é aquele que o é espiritualmente. Achamos que somos a melhor igreja. Temos a verdade, não há dúvidas. Mas não podemos ser como os laodiceanos. Os laodiceanos é um estado da igreja, irmãos, que não precisa se cumprir na minha vida, nem na tua vida que está assistindo esse sermão nessa noite. Diga amém por isso. Veja, a mensagem de Laodiceia, ela caracteriza sim a presente geração, mas não precisa se cumprir na minha vida, não precisa se cumprir na sua vida. Queridos, eles rejeitaram, eu vou voltar no texto bíblico de Lucas capítulo 7, eles rejeitaram a mensagem de João e rejeitaram a mensagem de Jesus, eles rejeitaram o arrependimento e rejeitaram quem os podia salvar. Sabe o que é Laodiceia? Laodiceia, o texto bíblico diz que não é nem fria e nem quente. Sabe o que significa isso? Nem da igreja, nem do mundo. Fica no estado de mornidão, procrastinando as decisões que precisa tomar, achando que não vai chover, e muitos de nós, eu falo para você jovem nesse momento, que talvez esteja vivendo uma vida dupla, que você se prepara para o sábado, não durante esse momento, mas vem para a igreja no sábado pela manhã, mas saindo da igreja, já está preocupado com o que você vai fazer à noite, transgredindo as horas sabáticas. Isso é ter vida dupla, queridos. Cuidado com isso. E aí chega a noite e vai fazer qualquer coisa menos fazer a vontade de Deus. Jovem, se você está vivendo uma vida dupla, está vivendo com morno, frio, nem frio e nem quente, Jesus tem uma mensagem para nós nessa noite, não só para os jovens, mas para todos aqueles. A mensagem de Jesus é a mensagem que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 19. A mensagem é muito clara. Jesus diz assim para Laodiceia: arrepende-te. Ponto final. Você acha que é abastado? Você acha que é rica, mas você é pobre. Você acha que sabe todas as coisas? Não sabe nada.
Essa é a mensagem de Jesus. E veja que a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia não muda em nada da mensagem de João àqueles líderes religiosos. A mensagem de João para aqueles líderes religiosos qual era? Arrependam-se. A mensagem de Jesus para esta geração que está sendo influenciada pela geração, pela cultura dominante, Jesus diz assim para nós nessa noite: arrependa-te. Há tempo de arrependimento. Essa é a segunda característica que está dominando a igreja, um espírito de Laodiceia, um espírito que está infiltrando na igreja de uma forma que está todo mundo, irmãos, que parece que está dormindo verdadeiramente. A terceira e última característica, eu gostaria de ler o texto bíblico com vocês para fazermos as considerações finais dessa terceira característica. Está em Lucas, no capítulo 17, eu já citei aqui, mas eu gostaria de ler o texto com vocês. Lucas 17, a partir do verso 26 até o 28, Jesus diz assim: olha, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Diz o texto bíblico, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sabe o que essas palavras nos lembram? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Sabe o que isso nos indica? Que é a terceira característica das pessoas que estão vivendo na presente geração, que tem inundado a igreja. A característica é a seguinte: olha, é viver como se fosse eterno. Essa é a última característica que eu quero destacar. É viver como se fosse eterno. Essa é uma das características da nossa geração. Não viver mais a ardente expectativa da volta de Jesus. Queridos, você acredita que tem gente na igreja que não acredita mais que Jesus vai voltar? Pois é. Tem gente na igreja que não acredita mais que Jesus vai voltar. Que isso é apenas algo metafórico, que é algo baseado ali na doutrina do idealismo, que é algo que é figurativo. Jesus vai voltar, mas assim, no meu coração, e quando eu morrer, está tudo certo. Tem gente dentro da igreja que acredita que Jesus Cristo vai voltar, mas não mais na sua geração. Isso é viver como se fosse eterno. Nós temos que ter a ardente expectativa de que Jesus Cristo vai voltar, mas nós não vivemos como se isso fosse acontecer. Infelizmente, queridos, nós continuamos a nossa jornada. Presta bem atenção nisso aqui. Nós continuamos a nossa jornada como se cada amanhecer fosse uma certeza, e não é uma certeza. Cada amanhecer não é uma certeza, é a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas ficaram perdidas nessa pandemia, porque achavam que tudo ia continuar como sempre existiu. Isso ecoa aos textos de 2 Pedro capítulo 3. Olha, porque desde que os pais dormiram, as coisas continuam como desde o princípio. Muitas pessoas ficaram perdidas nessa pandemia, e eu digo perdidas espiritualmente, por quê? Porque estavam achando que tudo ia ficar do jeito que estava. Ou seja, achando que todo amanhecer fosse uma certeza de que tudo continuaria do mesmo jeito que está, do mesmo jeito que estava. E o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Ficamos trancados em nossas casas. As igrejas nos foram tiradas. E muita gente que estava acostumada a uma rotina religiosa, de vir à igreja no sábado pela manhã, porque tinha um encontro com seus amigos, e nada do que eu estou falando está errado, hein? Não estou falando que é ruim, não. Vinha à igreja para ter uma comunhão com os irmãos, vinha à igreja para ter ali o seu contato social. Muitos estavam vivendo como se a igreja fosse um clube. Eu vou lá sábado de manhã, encontro com os irmãos, volto para casa sábado à tarde, e aí eu continuo minha vida. Aí veio a pandemia, as pessoas achavam que as coisas iam continuar como estavam, e muitas delas ficaram perdidas espiritualmente. Sabe por quê? Porque tinham uma rotina religiosa, mas não um relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, eu não vou dizer que a igreja não é importante. Claro que é importante. Aqui é o local que Deus estabeleceu para nós termos um momento de comunhão com Ele. É aqui que a gente realmente vem celebrar o nosso Deus. Mas veja, sabe onde acontece a tua comunhão? Onde acontece a minha comunhão? É lá no teu quarto.
É ajoelhado lá diante de Deus. É lá que você tem a comunhão. O sábado deveria ser o auge da comunhão, onde eu venho adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é em minha vida. Mas muitos, queridos, estavam vivendo como se fossem eternos, que nada disso iria mudar. A rotina religiosa deles poderia se cumprir. Então, quando veio a pandemia, se viram perdidos. Porque muitos estavam vindo à igreja não para oferecer algo a Deus, estavam vindo à igreja para se alimentar da palavra de Deus. E aí, como não tem mais a igreja, o que aconteceu? Se viram perdidos. Queridos, você acha que tudo vai voltar ao normal? Quanto tempo nós já estamos sem poder ir à igreja? Você acha que agora, quando abrir as igrejas, vai ser tudo normal como era? Vai demorar muito tempo isso se mudar, isso se voltar ao normal. Eu não sou aqui, por favor, nem profeta, nem filho de profeta, não quero profetizar nada, mas as coisas serão difíceis daqui para frente. Veja, eu ouvi as pessoas dizendo lá em 2019, eu não vejo a hora de acabar esse ano 2019. Vem logo 2020. Pois aqui nós estamos em 2020 e já passamos meio ano e não podemos ir à igreja. Aí a gente está pensando, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia. E se vier outra? E se sair um decreto ano que vem? Estou dizendo, eu não sou profeta. E se sair um decreto ano que vem? Irmãos, estamos preparados para isso? Ou estamos vivendo como se fôssemos eternos e nada disso fosse mudar? Nós não sacrificamos mais o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos nas coisas do reino, mas nas coisas temporais. Eu volto e peço para você, reflita na vida dos pioneiros. Leia o livro Vida e Ensinos, para você ver um pouquinho como era a vida de Ellen White, Tiago White. Dê uma lida na história de José Bates. Em dado momento da sua vida, ele não tinha dinheiro para comprar farinha, comida para a sua casa. Por quê? Porque ele tinha dedicado tudo que ele tinha à obra de Deus. Sabe por quê? Porque ele acreditava que Jesus Cristo ia voltar. Ele tinha a expectativa de que Jesus Cristo viria novamente. E ele doou tudo que ele tinha. Você vai ler a história de Tiago White, Ellen White. Você vai ver que em dado momento a Ellen White fala que ela estava costurando as roupas de Tiago White e ela não sabia mais o que era a roupa original e o que era o remendo, porque eles não tinham dinheiro para nada. Sabe por quê? Porque dedicavam tudo que eles tinham à obra de Deus. Queridos, temos esse desejo ardente em nosso coração de ver Jesus voltar? Olhemos para a vida dos pioneiros, o que eles fizeram. Olhemos para a vida dos primeiros discípulos, o que eles fizeram. Olhemos para a vida das pessoas que viveram lá no Pentecostes e veremos, irmãos, de verdade, se nós estamos amando a vinda do Senhor. Sabe, queridos, eu sei que as minhas mensagens, elas são duras. Eu tenho consciência disso. Mas sabe que ninguém que está dormindo tranquilamente e profundamente vai ser acordado com uma música clássica no fundo. Ninguém acorda assim. Para você acordar de verdade de um sono profundo, tem que acontecer o quê? Você tem que colocar um despertador. Tem que fazer barulho para você acordar. Não sabe? Eu vejo essas perguntas de Deus como como se fossem despertadores de Deus para nós hoje que estamos vivendo nos dias atuais. Irmãos, não dá mais para brincar. Queridos, Jesus Cristo está voltando, creia nisso, Ele vai voltar em nossos dias. Todas as profecias estão convergindo para isso. Todas as coisas do mundo estão nos levando a ter essa certeza em nosso coração. Jesus Cristo está voltando. Não podemos mais procrastinar. Não podemos mais viver como Laodiceia. Não podemos mais viver como se fôssemos eternos. Isso é característica da presente geração. E nós não precisamos ser a presente geração. Eu vou concluir essa mensagem e a semana de oração dizendo o seguinte: o que nós estamos vendo hoje é tão somente uma repetição da história. Só isso. Por quê? Porque em todas as épocas, o que caracterizava as gerações era que as gerações tinham um conflito aberto e direto contra Deus. Mas veja, sempre, em todas essas épocas, em todas as gerações, sempre houve pessoas que eram as exceções.
Amém, louvado seja o Senhor por isso. Veja a história de Noé. Noé estava no meio daquela geração corrupta, mas Noé não se corrompeu. Noé pregava, mesmo que as pessoas zombavam dele, lá estava Noé, uma luz a iluminar aquele povo no meio daquelas trevas. A presente geração era terrível, mas Noé não se corrompeu. Vejam a história de Ló. Apesar de ter cometido erros, levado sua família lá para as Campinas, não deveria ter feito isso, mas Ló era uma luz a brilhar no meio daquela geração. Vejam a história de Enoque. Enoque vivia no meio de uma geração corrompida, mas Enoque não se corrompeu, andou com o Senhor todos os dias, e até o fim, e hoje ele continua andando com Deus. Vejam a história de João Batista, e eu poderia aqui ficar vários momentos. Vejam a história dos discípulos. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, para a gente encerrar, é que Jesus olha para nós hoje, e Ele faz a pergunta retórica, dizendo assim: olha, a que compararei a presente geração? A resposta é: a presente geração é comparada aos antediluvianos e aos moradores de Sodoma e Gomorra. Mas Jesus olha para você, olha para mim, que estamos assistindo essa semana de oração, terminando essa semana de oração, Ele olha para nós e fala assim: ó, você não precisa ser igual a essa geração. Amém? Você pode ser luz e deve ser luz a iluminar essas trevas que estão acabando com essa presente geração. Jesus olha para mim e para você e diz assim: você precisa ser diferente. Eu quero concluir lendo para vocês capítulo 7 de Lucas e o verso 35. E aí nós vamos concluir. O texto bíblico diz assim: depois de Jesus ter falado tudo isso para eles, aqui compararei a geração. Jesus compara os meninos mimados. Aí ele fala que vocês me rejeitaram, tanto a João Batista quanto ao Filho do Homem. E aí vem Jesus e diz assim: ó, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse texto soa estranho se a gente lê ele somente assim isolado, mas quando a gente lê ele dentro desse contexto, ele faz todo sentido. O que Jesus está dizendo, e a palavra usada para filhos aqui, ela pode ser traduzida por obras. Então eu vou ler de novo para vocês, assim: olha, mas a sabedoria é justificada por todas as suas obras. Se os contemporâneos de João eram a geração que mais teve oportunidades, que mais tinha conhecimento, e que nenhuma outra geração do Velho Testamento pode ser comparada a ela, eu digo para vocês, nós hoje somos a geração mais privilegiada em termos de conhecimento e sabedoria, como nunca existiu. Isso não é demérito a nenhum outro povo. Eu não falo isso com orgulho no meu coração, mas apenas trazendo o dado da realidade. Nós somos a geração mais sábia espiritualmente que já existiu. Só que o texto bíblico diz o quê? A sabedoria tem que ser justificada pelas suas obras. Não adianta termos conhecimento, não adianta conhecermos as profecias, não adianta entendermos o tempo em que estamos vivendo. Eu concluo essa semana dizendo: nós temos que colocar tudo isso em prática. É para isso que eu estou pregando desde a primeira mensagem até hoje, para lembrar a você que tudo o que nós sabemos de nada valerá se nós não colocarmos em prática na nossa vida. A sabedoria é justificada pelas nossas obras. Eu concluo essa semana fazendo o último apelo para você. Veja, você acompanhou aqui várias mensagens, como eu falei, foram mensagens profundas, mensagens de Deus que nos impactaram, nos levaram a refletir. E aí eu pergunto para você: o que você vai fazer com tudo isso? Amanhã cedo, quando você acordar, o que você vai fazer com todas essas mensagens, com todo esse conhecimento que você teve? A sabedoria tem que ser justificada pelas nossas obras. Quer você nessa noite, eu pergunto mais uma vez e pela última vez, fazer uma entrega completa do seu coração a Jesus? Quer você nesta noite dizer para Jesus: Senhor, eu não quero fazer parte das características do estilo de vida que caracteriza a presente geração. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser luz. Você quer isso? Amém.
Eu também quero. Para isso nós vamos orar nesse momento e mais uma vez consagrar o nosso coração a Deus. Por favor, não termine essa semana sem fazer essa entrega. Por favor, Jesus está chamando-nos ao arrependimento. Ele está pedindo, por favor, seja a luz a brilhar. Seja parte da luz e não da geração presente. Seja parte da luz e não das trevas. Se você quer fazer essa entrega, e esse é o seu desejo, eu vou pedir para que, por favor, você se ajoelhe, você se levante, não importa, mas você se entregue nesse momento ao Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos espirituais que nós recebemos durante toda essa semana. Foram mensagens que mexeram com o nosso coração, porque a Tua Palavra sempre mexe com o nosso coração. Foram perguntas reflexivas que nos fizeram nos conscientizar dos erros em que nós estamos cometendo. E, Senhor, agora nós precisamos que o Senhor conclua a boa obra que o Senhor começou em nós. Por favor, nos dê o Espírito Santo. Por favor, Deus Espírito Santo, derrama o Teu poder sobre nós, para que nós possamos ser pessoas sinceras, com o caráter semelhante ao de Jesus. Por favor, Deus, aceita a nossa entrega nessa noite. Aceita o nosso coração, a nossa vida e transforma. Faze-nos luz a brilhar nessa presente geração pervertida e que é trevas espiritual. Ajuda-nos a ser luz, por favor. Toma a cada filho Teu nessa noite que fez essa entrega, as suas famílias que estão sendo aqui representadas. Transforma, por favor, o nosso coração. É o que nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado porque você dedicou tempo para estar juntos aqui nessa semana de oração. As mensagens estão gravadas no canal do YouTube. Por favor, compartilhe com seus amigos. Elas estarão lá disponíveis para que outras pessoas possam se beneficiar delas também. Se você tiver desejo, volte, assista novamente. Deixe Deus todos os dias impressionar o teu coração. E lembre-se, Jesus Cristo vai voltar em nossa geração. Que essa mensagem fique reverberando no seu coração até que Ele volte e enfim coloque um ponto final na história de trevas desse mundo. É o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todo mundo sonha, eu também sonhei, pois eu nunca tive um lar que fosse meu. Quando eu encontrei esse homem que na cruz morreu, a esperança apareceu pra mim. Lá onde não há dor, lá verei o Senhor, o sonho que tanto acalentei. Pela fé vou caminhar, e esse dia logo vai chegar. Ao final da jornada está o meu lar. Cada coração sonha com seu lar, cada um tem seus anseios como eu. Gosto de pensar que quando lá chegar, eu verei Jesus pronto a me abraçar, esperando por mim. Lá onde não há dor, lá verei o Senhor, o sonho
chegar ao final da jornada está.